Olá, pessoas do signo de Touro. Vocês estão bem? Vamos conversar, Touro, sobre a sua vida amorosa e sua vida romântica. Eu não vou setorizar, tá? Pode ser que fale de passado, presente ou futuro. Aplica aí para a sua realidade, tá? Lembrando que a leitura é atemporal, coletiva e intuitiva. Então vamos falar somente sobre vida romântica, Touro. Que tipo de dinâmica de conexão você está vivendo aí nesse momento, tá? Vamos lá. Signo de Touro. Temos a carta do Três de Espadas, junto com a carta do Carro. Sim, obviamente existe aqui uma certa decepção com alguém distante, alguém de longe, alguém que você foi visitar, alguém que veio de encontrar você, alguém que é de outra localidade, que não pertence ao mesmo ambiente, ao mesmo lugar, à mesma região que você. Ou é você pensando em fazer algum tipo de viagem, fazer algum tipo de deslocamento e você já cogitando se isso vai te decepcionar, se isso vai te ferir, se isso vai trazer para você alguma decepção, porque de repente você vai dar de cara, vai ter algum tipo de conversa, vai ver algum tipo de verdade que vai magoar muito o seu coração. Então é você pensando aqui muito sobre isso, tá? Touro, a respeito de alguém, né, que está distante de você. E como temos a carta do carro, né, que fala sobre espiritualidade, então teve uma regência e uma guiança espiritual conduzindo tudo isso, sabe? Então, por mais que tenha um três de espadas, ainda assim não é à toa, né? Não é por acaso. Por mais que tenha uma tristeza em volta aqui de alguma coisa, é divinamente guiado aqui uma situação, mesmo que ela termine de uma forma ruim, mesmo que ela seja negativa, ainda assim tem um lado espiritual conduzindo tudo isso, tá? Vamos ver aqui o que é mais. Touro. Ó, aqui no fundo, dois de paus. Exatamente. Vamos ver o que é mais. Signo de touro. Não, muitas cartas, tá? Vou embaralhar mais. É um bolo de carta aqui, não tem como aceitar. Três cartas, ok. Então veja, touro, temos o 3 de pentáculos. 3 pentáculos embaixo do 3 de espadas. Temos o 6 de paus. E temos o rei de copas. Bom, independente, né, de quem foi a mágoa, de quem foi a culpa, de quem é o remorso, tanto você quanto a outra pessoa sente-se culpado, né? Então, mesmo que houve aqui algum tipo de erro, algum tipo de infidelidade, algum tipo de inverdade, essa pessoa reconhece isso, tá? Rei de copas me traz essa sensação. Essa pessoa reconhece o que foi de errado, o que pode ter sido ruim, o que pode ter provocado uma certa mágoa ou o que vai provocar, né? Porque aqui eu tô pegando uma coisa bem assim, presente e predict futuro também. Essa carta do Três de Ouros, ela me mostra, me fala também, Touro, que não é só uma questão de expectativas aqui, que faz você a ter uma tendência ou vai fazer você ficar no três de espadas, né? Ficar triste com a situação ou decepcionado com uma situação aqui. Justamente porque pode envolver dinheiro, pode envolver trabalho, não é só uma questão da expectativa do emocional, sabe, todo. Também envolve uma questão de finanças, do dinheiro, daquilo que eu me comprometi, naquilo que eu tive que investir, naquilo que eu tive que dar tempo, né? Naquilo que eu tive que trabalhar com o próprio tempo para ter noção e certeza dessa situação. E o 6 de paus aqui me fala que para você seria uma grande contemplação, para você é uma grande contemplação.
viver esse tipo de parceria, ter esse tipo de parceria. Porque além de trazer coisas justas, certas e equilibradas, né, para sua vida, você parece que consegue focar melhor também nos seus próprios trabalhos, na sua carreira, no seu projeto. Parece que você consegue se dar melhor, você consegue trabalhar melhor quando você tem certeza de certas coisas aqui que envolve a sua vida amorosa. Porque pode ter acontecido algum tipo de oportunidade aqui muito repentina, muito simultânea, muito rápida, que você agarrou justamente pensando na parte no que seria melhor em dinheiro, no que seria melhor em recursos, no que seria melhor na parte do trabalho mesmo, entende? E isso por si só para você já é uma grande conquista, né? Seja de paus. Mas apesar dos pesares, existe uma certa tristeza aqui, né? Mas que ela é sentida também aqui por parte da outra pessoa. Por causa de algum sentimento de culpa de que alguém fez alguma coisa errada, sabe? E que pode ter atrapalhado todo esse sentido que você tinha sobre essa relação. Porque parece que você tinha um significado sobre tudo isso. Você tem um sentido nisso justamente porque envolve alguma coisa de destino, alguma coisa espiritual. Entende, Todo? Vamos ver o que mais. Página de copas aqui no fundo, olha. Provavelmente você deve estar lidando com alguém do signo de peixes, câncer ou escorpião, ou essa pessoa tem esses signos fortes no mapa, tá? Ou você tem esses signos fortes no mapa. Vamos ver o que mais, torre. Temos a carta da torre. Vamos ver o que mais. O que mais sobre essa torre? Por mais que algumas coisas aqui podem ser destruidoras para você admitir, enxergar e entender, Touro, ainda assim, no final das contas, parece que é como se a sua intuição tivesse certa o tempo todo de algum caminho, sabe? De coisas aqui que você escolheu. Porque por mais que algumas escolhas aqui te levaram, né? A carta do carro. Por mais que algumas escolhas aqui te levaram a procurar mais sucesso, a procurar mais méritos, a procurar sim engrandecer mais, mas não no sentido de vaidade, não só dentro aqui da vida romântica com essa pessoa, mas na sua vida de um contexto geral. Então é como se você tivesse tudo isso em ordem, né? Como se você tivesse como controlar tudo isso, tipo, ok, eu tenho aqui minha vida, a minha vida financeira, tá tudo bem com ela, eu consigo organizar muito bem aqui a minha vida material, o meu cotidiano, as minhas coisas, tudo flui muito bem. O meu trabalho aqui, que depende de pessoas e trabalho em equipe, também está fluindo muito bem. A minha vida amorosa também está indo muito bem e é só isso que importa aqui para mim. E justamente esse estado me deixa em virtude, né? Que fala o 6 de paus. Mas é como se até mesmo o seu próprio sentimento aqui, Touro, sempre te falasse: olha, tá tudo muito bem, tá tudo muito perfeito, tá tudo fluindo, não tem nada errado. Mas isso também tem uma certa data limite de acabar, sabe? Então parece que de um jeito ou de outro você não ia se esquivar aqui de um certo rompimento e de uma certa decepção. Porque tem uma interferência do espiritual. Ai, desculpa, gente, parei. Desculpa, voltei. Porque tem uma interferência do espiritual, né? Se a gente tem a carta do carro com a carta da torre, então estamos falando de coisas que a gente não pode controlar. Vamos ver o que mais, torre. Isso te deixa muito preocupado, mas não na parte de que, eu me decepcionei, essa pessoa era errada. Por mais que tenha essas interferências aqui, touro, eu não sinto que pode ser uma pessoa. Vamos ver aqui, tá? Antes de eu confirmar. Vamos ver aqui o que mais que o tarô mostra a respeito dessa pessoa e dessa carta da torre. O que mais para o coletivo de touro? 9 de pentáculos. Essa torre aqui, ela tá vindo muito no sentido de proteger as coisas que você está construindo,
Mesmo que você faça algumas mudanças, mesmo que você faça algumas viagens, mesmo que você mude o seu habitat, o seu estilo de vida, porque essa carta do carro aqui, pessoal, ela me traz várias questões. Para muitos pode ser sim uma questão de que eu vou para outro lugar, eu vou fazer um passeio, eu vou mudar de casa, mas principalmente nessa questão do habitat, do meu ambiente, da minha rotina, dos meus afazeres, das minhas coisas, sabe? Parece que tudo isso, Touro, você conseguiu construir muito bem, você conseguiu se adaptar muito bem, sabe? E por isso que talvez existe esse três de espadas aqui, porque você não queria abrir mão de certas coisas que você teve o seu próprio suor, né, para poder conquistar, para confiar principalmente, para agarrar certas oportunidades. Você sabe o quão duro e difícil pode ter sido aqui algumas coisas para você materializar. E que nesse momento, né, falando aqui principalmente da vida amorosa, alguma coisa te deixa desconfortável para poder mudar. Mas como é uma coisa que está mesmo na sua linha de destino, carta da torre, então a orientação aqui é você não forçar nada, sabe? Principalmente nessa parte de, eu vou ficar arrependido se eu me despedir dessa situação, se eu encerrar aqui isso que eu tenho com essa pessoa, eu me distanciar dessa pessoa, tudo isso vai me deixar com uma certa tristeza porque é algo que está acontecendo de uma forma muito forçada, porque as coisas estavam indo muito bem, as coisas estavam fixando muito bem, né? Eu estava sentindo que essa situação ela tinha tudo para dar certo e deu certo, estava dando certo. Mas parece que o próprio destino aqui quer fazer outros movimentos bem avulsos, bem forçados mesmo aqui no seu caminho, no que diz respeito à vida amorosa, sabe? Esse nove de pentáculos me vem no sentido muito positivo com essa carta da torre. É como se você precisa, agora que você já conseguiu ter noção, ter ciência, ter posse das coisas que você é capaz de alcançar, das coisas que você é capaz de ter na vida, de usufruir. Agora que você tem esse consentimento, né, sobre os seus próprios projetos e os seus próprios propósitos e como você pode solidificar e retificar e melhorar tudo isso, então não tem nada que te prenda, não tem nada que te abale, independente de onde você esteja, com quem você esteja. Porque o que resta no final é o seu próprio trabalho mesmo, né? É o que você faz, é o seu papel dentro do mundo, da sociedade, do universo. E isso não precisa depender do sentimento do outro também para validar as suas próprias qualificações na vida, sabe? Mesmo que estando com outro, isso engrandece, isso aumenta, né? Isso me traz mais uma sensação de conforto, isso me traz mais uma sensação de dever cumprido e que eu posso continuar indo mais além do que eu já estou fazendo. Porque, querendo ou não, ter uma parceria romântica serve muitas vezes para isso, né? Para dar estímulos, para ajudar na motivação que a gente tem com a vida, mesmo sabendo das coisas que a gente tem que fazer, tem que trabalhar. Mas o que sustenta isso também muitas vezes é a motivação. E parece que era isso que essa pessoa te dava, né? Não era só uma questão do carinho, do afeto, da relação, mas principalmente a motivação. E por isso que pode ser difícil para você terminar algo, afastar de algo, distanciar de algo. Porque isso vai mexer não é só com o seu sentimento, ou com o seu habitat, ou com, né, com seus trabalhos, mas com a sua motivação, com o seu espiritual, com os seus estímulos, né, com a sua própria inspiração também. Mas parece que tem algo forçado aqui do destino falando, não, você vai ter que seguir sem isso por enquanto, né? Isso vai fazer você dar muito mais valor às coisas que você já tem, já conseguiu conquistar. Você vai conseguir aproveitar tudo isso de uma forma diferente também. Não que você já não estava fazendo, mas existem mudanças aqui, né, com essa carta da torre. O nove de pentáculos é quando talvez eu não tenha tudo, mas tudo que eu já tenho, tudo que eu já construí é suficientemente grande. Talvez não para o outro, mas eu consigo me enxergar grande dentro dessas coisas que eu já consegui ganhar, essas coisas que eu já consegui conquistar, sabe? Parece que é isso que eles querem te mostrar aqui todo na sua vida amorosa, que você precisa
está se sentindo bem com as coisas que você já conquistou. Você já tem conquistas, você já tem grandes feitos aqui na vida. E mesmo que outra pessoa ajude muito a motivar e estimular isso, mas você precisa estar contemplando isso também por si só, sabe? Vamos ver o que mais pra gente finalizar. Carta do diabo aqui no fundo. Uma tentação, né? Alguém aqui pode ser uma tentação para você e vice-versa. Ah, não, muitas cartas. Achei que tinha vindo duas só. Volta as cartas, embaralha de novo. O que mais para touro? Signo de touro, coletivo de touro, vida amorosa. Por mais que essa torre ela te cause aqui uma certa tristeza, touro, mas rapidamente você consegue virar aqui uma chave, sabe? Ver de fato o que é mais importante para você agora, porque parece que é isso que está acontecendo aqui na sua vida amorosa. Você batendo de frente, você dando de cara a cara, não com as suas tristezas, mas com as próprias coisas que você já teve aqui na vida, sabe? E como que você pode contemplar tudo isso melhor? Não só esperar que as coisas evoluem mais, que eu ganhe mais coisas, que eu conquiste os meus projetos e as minhas metas e os meus objetivos. Eu não tenho que esperar me sentir assim ou procurar algo que me motive, né? Sempre. Porque se eu sempre dependo de alguém para me motivar ou para me sentir assim, então às vezes é porque a gente está levando muitas coisas no automático. Então por isso que tem a carta da torre, né? Fazendo essa interferência para que você enxergue uma situação aqui de uma outra forma, né? Eu falo isso por causa do 5 de pentáculos, que veio aqui, e o 10 de copas. No fundo do deck, a carta da força. Engraçado, né? Essa situação parece que ela ainda não tem um fim, tá, touro? Por mais que tenha a carta da torre causando uma ruptura, causando uma certa avalanche aqui, mas é literalmente um choque de realidade que você precisa ter nesse momento. E essa pessoa também precisa ter um choque de realidade aqui em relação a alguma coisa. Porque parece que algo que te magoou aqui não foi porque a pessoa provocou, porque foi uma insistência ou teimosia ou um erro ou uma culpa. Parece que teve um dedo aqui da espiritualidade mesmo. Parece que se não fosse por isso, se não fosse através disso, se não fosse por algo que te incomodasse muito aqui, algumas outras mudanças elas não iriam acontecer, tá? O término em si ele não ia acontecer se não fosse por uma influência aqui do próprio espiritual. Mas essa carta do 5 de pentáculos com esse 10 de copas é como se as coisas ainda vão acontecer, tá? Aqui não é um término definitivo, não é um afastamento definitivo, não é algo que simplesmente acabou. Parece que o que vocês estavam vivendo em relação à troca de sentimento, em relação ao que eu depositava no outro de expectativa, de emoção, de cuidado, né? Que é o que fala a carta do 9 de ouros. É isso que está sendo rompido, sabe? É isso que vai ser, é isso que vai ser transformado e isso parece que vai te dar um acesso diferente sobre a sua vida de forma geral, tá? Não só dentro aqui da vida amorosa. Mas parece que um afastamento, uma viagem que acontece aqui vai ser muito favorável, vai ser muito positivo. Parece sozinho que você não vai ficar, tá, Touro? Com esse 10 de copas. Eu sinto aqui que é até a mesma pessoa, né? Rei de copas com 10 de copas. Parece que não é um término definitivo, mas é um afastamento brusco, é um afastamento forçado. E por isso que te causa um 3 de espadas. Porque é algo que você não estava esperando. Mas ainda assim é algo que vai ajudar você nesse momento de vida, que ele precisa ser passado por você, sabe? E pela pessoa também. Parece que ela tem que viver alguma coisa aqui
que ela só viveria, só sentiria se fosse exatamente dessa forma, sabe? Parece que essa outra pessoa que ela tem muito o que a saber lidar no que diz respeito em relação à vida material também. Então é isso que eu vejo para